Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria, dando continuidade ao nosso tema de legislação penal especial e estamos falando da Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Já passamos pelo item 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entramos agora, então, no item 7 de 10, para matar, para resolver, para liquidar a lei de abuso de autoridade. O item 7 fala da sanção civil e da sanção administrativa. Está aqui. Certo? Como eu disse para vocês em um dos blocos anteriores, o abuso de autoridade ele não se limita à esfera criminal. Claro que onde pesa mais é a esfera criminal, né? Tanto que nós estamos acostumados a falar os crimes de abuso de autoridade, onde nós vamos ter penas de prisão, pena privativa de liberdade, que pode, como nós já vimos também, serem substituídas por penas restritivas de direitos. Só que, ao mesmo tempo, também é possível que o agente público seja responsabilizado em outras esferas, em outras duas esferas, na esfera civil, ok? Que é a esfera de direito privado, onde aí o interessado não é o Estado, mas o interessado é a vítima, né? A pessoa física que sofreu o abuso de poder, e também a esfera administrativa, através das suas corregedorias, onde também pode buscar punições administrativas disciplinares para esse agente público. Como eu disse para vocês também, essas esferas são independentes. Uma não depende da outra. Mas dependendo do resultado de uma delas, eventualmente isso pode influenciar no resultado de outra. Bom, sanções de natureza civil e administrativa. Vamos para a lei, que na lei a gente consegue entender melhor do que nós estamos falando. A partir do artigo 6º. Meus prezados amigos, olhem só. Das sanções de natureza civil e administrativa. Nesse momento, então, nós damos um tempo para as sanções de natureza criminal. Não nos interessa mais natureza criminal, que é a natureza civil e administrativa. Vocês vão perceber uma coisa, vocês vão se dar conta de um detalhe. Olhem o que o artigo 6º diz para nós. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. Então, amigos, quando fala aqui as penas previstas nessa lei, nós estamos falando de crime. Isso quer dizer, então, que um agente público pode ser condenado nas três esferas. Na esfera criminal, na esfera civil, na esfera administrativa. Esqueçam o argumento de, se foi condenado na mais grave, que é a criminal, então esse sujeito está imune na esfera civil e administrativa. Não, não é assim que funciona, certo? É perfeitamente possível incidir nas três. Bom, o parágrafo único, ele traz um recado bem importante para nós. Ele diz assim:
As notícias de crimes previstos nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Como assim? Pessoal, vou explicar agora para vocês vão entender. Aqui nós estamos fazendo uma comparação de crime, certo? De crime com a chamada falta funcional. O que é a falta funcional? Falta funcional é a infração administrativa. O agente público, ele está regido por alguma lei. Se é, por exemplo, um servidor público federal, ele está regido pela Lei 8.112 de 90, por exemplo. E dentro da Lei 8.112 de 90, ou Regimento dos Servidores Públicos, tem uma lista de comportamentos que são faltas funcionais, que são infrações administrativas. Certo? Tem uma lista lá. O fato é o seguinte, pessoal. Aqui, certo? Nós temos dentro da lei de abuso de autoridade os crimes. Os crimes estão dentro da lei 13.689. As infrações disciplinares, elas estão dentro dos seus estatutos. O que está dizendo? Está dizendo o seguinte: toda vez que a informação chegar, certo, à polícia de um crime, e essa autoridade verificar que esse crime de abuso de autoridade também é uma infração administrativa, ou seja, também é uma falta funcional, ele tem que remeter ao órgão competente, para que esse órgão competente possa também fazer o quê? Investigar e verificar se essa conduta também constitui uma falta disciplinar. De regra geral, sim. De regra geral, amigos, todo crime de abuso de autoridade vai ser também uma falta funcional. De regra geral, vai ser assim. O crime vai constituir uma falta funcional, mas a recíproca, ela não é verdadeira. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nem toda falta funcional vai ser necessariamente um crime de abuso de autoridade. Mas aqui é mais comum acontecer. Certo? Então, a autoridade verificou a informação, a notícia de um crime. Não é preciso nem ainda constatar que houve o crime. Basta a informação de uma suposta infração penal. Já se envia para a autoridade competente, para a sua corregedoria, para seu órgão superior, para que sejam tomadas as devidas providências. Bom, dito isso, a gente segue e nós temos um artigo 7º que diz o seguinte: as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Até aqui é muito fácil a gente entender. A regra é qual, meus amigos? Pouco importa se o sujeito é condenado ou absolvido na esfera criminal. Isso não impede que esse agente público, que esse sujeito ativo, seja devidamente processado na esfera civil e administrativa. Então tá aqui,
As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre, agora cuidado, sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tiverem sido decididas no juízo criminal. Então, por exemplo, na esfera criminal, o sujeito foi absolvido, mas ele foi absolvido por inexistência do fato. Ficou provado na esfera criminal que o fato não aconteceu. Aí sim, meus amigos, a esfera civil e administrativa estão vinculadas. Ora, se o fato não existiu na esfera criminal, é óbvio que ele também não existiu na esfera civil e é evidente que ele também não existiu na esfera administrativa, certo? Se é feito o procedimento criminal e o motivo da absolvição do réu, do sujeito ativo, for negativa de autoria, ou seja, ficou provado que não foi ele que praticou o fato, ora, aquele fato não foi praticado pelo sujeito nem na esfera criminal, nem na esfera civil, nem na esfera administrativa, em nenhuma delas. Ok? Isso é importante também a gente saber. Outra informação importante que também não pode ficar para trás. Agora suponhamos que esse agente público, que esse sujeito ativo foi absolvido de novo. Mas ele foi absolvido, amigos, por exemplo, por falta de provas. Por falta de provas. Falta de provas é inexistência do fato? Não. Talvez o fato tenha existido, só não tem provas criminais para isso. Falta de provas é ausência de autoria? É negativa de autoria? Não. Talvez aquele indivíduo seja o autor. Não se tem o quê? Não se tem prova disso. Pode não ter tido prova suficiente para condenar o agente público na esfera criminal, mas teve prova suficiente para condenar esse sujeito na esfera civil. Teve prova suficiente para condenar esse sujeito na esfera administrativa. Certo? Então, quando a esfera criminal disser assim, o fato não existiu, não houve autor, mata tudo. Mata tudo. Mata a esfera criminal, mata a esfera civil, mata a esfera administrativa. Certo? Agora, quando o motivo for outro, nada impede a condenação nas outras duas vias. E aí, na esfera administrativa, com as penalidades previstas nas suas legislações, e na esfera civil, a respectiva indenização por dano material, por dano moral, enfim. Certo? Artigo 8º. O artigo 8º, meus amigos, ele também faz um comparativo. Que comparativo que ele faz? Ele bota crime de um lado e do outro esfera civil e esfera administrativa. Aqui está, certo? O que quer dizer, meus amigos? O seguinte, vamos supor que na esfera criminal houve o processo. Houve o processo de abuso de autoridade. E aqui ficou demonstrado que o sujeito ativo, o agente público, agiu
diante de uma excludente de ilicitude, certo? Talvez a tua prova traga essa expressão, por isso que eu estou entendendo por bem trazer essa expressão para cá também. Excludente de ilicitude. Quais são as excludentes? É o estado de necessidade, é a legítima defesa, é o estrito cumprimento de dever legal, e é o exercício regular de direito, certo? Aqui estão elas, todas elas previstas no artigo 23 do Código Penal Brasileiro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, amigos. Toda vez que ficar demonstrado, por exemplo, que o agente público agiu em legítima defesa, certo? Vamos fazer assim, ó. Que acontecer um desses quatro, que não nos interessa aqui o que é cada um, mas vocês têm mais ou menos ideia, por exemplo, do que é uma legítima defesa, né? Repelir uma injusta agressão, uma pessoa vem te assaltar, tu mata ela para se defender. Ou seja, casos que o Estado permite que tu haja, nós vamos ter coisa julgada. Coisa julgada nessas duas esferas aqui. O que quer dizer coisa julgada, meus amigos? Significa que não é possível ingressar com a ação civil e com a ação administrativa. Por quê? Porque o comportamento criminal, ele foi lícito. Aqui está. Ele foi lícito, ele foi permitido. Por essa razão, ele faz coisa julgada. O que se vai discutir é se essa coisa julgada é formal ou material. Se fizer coisa julgada material, mesmo com novas provas, não há como adentrar nessas esferas aqui. Morreu na esfera criminal. Se porventura a doutrina, com o passar do tempo e a jurisprudência entender que é coisa julgada formal, se vir novas provas mostrando que não houve a excludente de ilicitude, o sujeito poderá ser responsabilizado tanto na esfera criminal, quanto na esfera civil, quanto na esfera administrativa. Mas, por enquanto, a lei, ela se limitou a dizer que faz coisa julgada. E a Constituição é clara ao dizer que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado. 1. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento de dever legal. E 4. No exercício regular de direito. Aqui está, que é aquilo que nós conhecemos como excludentes de ilicitude. Certinho? E assim, meus amigos, no que diz respeito às sanções civis e administrativas, a gente já resolveu. Em razão disso, já está resolvido. Eu me atrevo a dizer que nós vamos agora adentrar no núcleo. Nós vamos agora adentrar no núcleo
da Lei de Abuso de Autoridade. Por que no núcleo? Porque agora nós vamos trabalhar os crimes em espécie. Afinal de contas, o que é crime de abuso de autoridade? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Certo? O que é crime de abuso de autoridade? O rol, a lista de crimes, estão dentro da lei de abuso de autoridade. Então, eu já posso ter certeza que nós estamos diante de um rol taxativo, certo? Nós estamos diante de um rol taxativo. Só é crime de abuso de autoridade se estiver previsto na lei de abuso de autoridade. Está ali previsto, com certeza é crime. Ok? Aqui está. Crimes em espécie. A lei antiga, ela trazia apenas 2 artigos, o artigo 3º e o artigo 4º, regulando o que seriam os crimes de abuso de autoridade. Mas eles feriam a taxatividade. Por exemplo, dizia assim, constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao direito de ir e vir, à liberdade. Mas quais os limites? Ao direito de correspondência. Legal. Mas quais os limites? Então era uma lei muito confusa. A nova lei foi mais específica. Ela detalhou o que realmente é crime de abuso de autoridade. E antes de falar de cada um desses crimes, nós precisamos primeiro pegar as características. Então nós vamos pôr assim aqui, características dos crimes. Aqui está. Característica dos crimes. 1. Todo crime de autoridade tem que ser necessariamente um crime doloso. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser um crime intencional. Aquele que abusa do poder, para ele merecer uma reprimenda criminal, ele precisa necessariamente agir com intenção, certo? E é importante ainda lembrar, né? Nós temos 2 dolos. O dolo geral, que é o dolo do verbo, começa por aí, certo? E também temos que lembrar que exige o dolo específico, que é abusar da autoridade, trazer o que? Benefício a si ou prejuízo a outrem. A lei ainda fala em mero capricho ou promoção pessoal. Importante lembrar disso. Não existe abuso de autoridade culposo. Se vier na tua prova, fica esperto. Ou seja, não tem como cometer crime de abuso de autoridade sem querer. É impossível. É completamente impossível. Certo? Não tem previsão legal. Outra característica importante lembrar. Todos os crimes são de ação
penal pública incondicionada, ou seja, o titular da ação penal é o MP, ele oferece a denúncia, aqui está, não importando o interesse da vítima, do ofendido, é totalmente irrelevante. Então isso é outra característica dos crimes que nós temos aqui de abuso de autoridade. Tem mais característica importante? Tem mais característica importante, meus amigos. Vejam vocês aqui. Todos os crimes de abuso de autoridade são punidos com detenção. Ou seja, a previsão de pena privativa de liberdade que nós temos é a detenção, certo? Para os crimes, no geral, para os crimes no geral, são duas as espécies de pena privativa de liberdade, a reclusão e a detenção. Existem uma série de diferenças entre reclusão e detenção, várias. Só que elas não nos importam aqui. Então não tem por que adentrar nesse mérito. Não tem por que adentrar nesse tema agora, da diferença de reclusão para detenção. Basta vocês saberem que detenção é a previsão de pena privativa de liberdade para os crimes menos graves. Então, o legislador entende, certo? Que os crimes de abuso de autoridade são de menor gravidade. É menos grave, por exemplo, que um homicídio, que é apenado com reclusão, que um furto, que é apenado com reclusão, que um estupro, que é apenado com reclusão. E a principal consequência qual é? O agente não pode iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Quando alguém é condenado por um crime que a previsão legal é de reclusão, essa pessoa, dependendo das circunstâncias, ela poderá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, em uma penitenciária de alta ou média segurança. Dependendo, pode começar a cumprir pena no regime semiaberto, que são as colônias agrícolas, industriais. Dependendo das circunstâncias, pode começar a cumprir a pena no regime aberto, que são os albergues. São exemplos. Agora, crime que tem previsão legal de detenção, desculpem, o início do cumprimento da pena sempre vai ser o regime semiaberto ou aberto, óbvio, né, pessoal? Em caso de condenação. Em caso do sujeito ser processado, dentro do devido processo legal, vir a ser condenado, certo? E tiver que cumprir a pena privativa de liberdade, ele vai cumprir no regime semiaberto, aberto ou semiaberto ou aberto, nunca no fechado, certo? Outra informação importante, penúltima. Todos os crimes de abuso de autoridade são crimes
de menor ou médio potencial ofensivo, certo? O que é um crime de menor potencial ofensivo? É o crime cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Crime cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Nós vamos ter uma série de crimes, vocês vão ver aqui comigo, que a pena máxima não vai ultrapassar 2 anos, certo? E aí, com certeza, nós vamos aplicar os institutos da Lei 9.099 de 95, que são institutos despenalizadores, como transação penal, por exemplo. Crimes de médio potencial ofensivo é aqueles cuja pena, não agora máxima, mas mínima, não ultrapassa 1 ano. Todo crime de abuso de autoridade tem a pena mínima não ultrapassando 1 ano. É 1 a 2, é 1 a 3, é 1 a 4, é 6 meses a 2 anos, mas nunca a pena mínima ultrapassa 1 ano. Isso é médio potencial ofensivo. E é por isso que esses crimes admitem a chamada suspensão condicional do processo. Aqui está, certo? O MP, ao oferecer a denúncia, o que ele vai fazer? O MP, ao oferecer a denúncia, ele vai fazer a proposta. Reparação do dano, proibição de frequentar determinados lugares, não se ausentar da comarca, comparecimento mensal para informar as atividades, por um período de 2 a 4 anos. Feito isso, passou o período de prova de 2 a 4 anos, está extinta a punibilidade, não houve punição alguma. Então, eles também admitem esse benefício, certo? E 5, a pena máxima não ultrapassa 4 anos. Nenhum crime de abuso de autoridade tem pena maior do que 4 anos. Isso quer dizer uma coisa. Isso quer dizer que todos permitem a substituição da PPL, que é o que nós chamamos de pena privativa de liberdade, por PRD, que é o que nós chamamos de penas restritivas de direitos. Como nós já vimos anteriormente, né? Por exemplo, prestação de serviços à comunidade. O Código Penal diz que crimes que a pena máxima não ultrapassa 4 anos, o juiz, então, substitui o direito subjetivo do réu, ter a substituição da pena privativa de liberdade, nesse caso da detenção, por uma pena restritiva de direitos. Tudo isso aqui é comum para todos os crimes de abuso de autoridade. Mas, afinal de contas, que crimes são esses? Quais são os crimes de abuso de autoridade? É o que nós vamos ver no próximo bloco. Aguardo vocês no próximo bloco para nós falarmos, então, dessas infrações penais. Afinal de contas, que crimes são esses? E as suas características? Então, é só clicar no próximo vídeo e vocês acompanharão comigo. Um abraço, até mais!